Bora lá começar, gente. Eu acho que o pessoal de casa já tá ouvindo. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a maioria das mensagens de otimismo que eu recebi. Aham. Eu coloquei na descrição, você não pode, por favor. Deixa eu ver se eu... A minha setembro, só. A menina do balão do nenhuma. Ela ficou de quem? E aí todo mundo vai entrando por ele mesmo. Aí vem tudo, aí, ó, embaixo. Não, do outro lado. Do lado da... Sim. Aí lá embaixo, que você vai aceitar. Ok. Bom, bora lá conversar. Conversar e estudar. Tá tudo certo aí, Gabi? Tá? Pronto, então vamos lá. Gente, olha só, primeiro agradecer por tudo, né, pelas pessoas que se preocuparam. Eu recebia mensagens diariamente. Realmente eu estava nesse momento de necessidade de entender e de falar com o meu corpo. E hoje eu tô aqui, vou falar antes, agora, nesse momento, como paciente. Gente, é muito importante. E eu fiquei muito pensativo de hoje estar com a responsabilidade de ministrar fundamentos de enfermagem. Porque no dia em que eu fui para buscar ajuda, né? Eu fui buscar assim, não, eu estou sentindo um incômodozinho, eu vou e vai ser tudo bem, tudo certo. Ok, então vamos lá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber, né? Não, primeiro que eu precisei demorar. Eu cheguei 2h30 da tarde aí, e à noite, eu não sei se era aula aqui, eu não lembro onde era. Mas eu estava tranquilo. E eu fui começando, quando eu fui entendendo que não ia dar tempo, e que eu comecei a cansar, eu já liguei para avisar, ó, eu não estou bem. E aí eu fui me colocar na sempre me colocando antes, só e quando você é profissional de saúde, que você chega no lugar, certo? Você parece que você quer entender tudo, saber de tudo. Você está aceitando todos, não, né? Boa noite. Bom, e aí eu fui repensar que eu tô aqui, estou nessa questão aí de fundamentos e oxe, tem gente aqui que não é da sala e tá. Não, é porque fica aparecendo.
Bom, então nós paramos no código de ética, né? O código de ética, só para terminar, eu esqueci aqui. O código de ética não é aquilo que você precisa ter decorado, que você só precisa saber dos fundamentos e que você tem que ter um lugar que dá um norte na sua vida. Vida profissional, claro, sua vida pessoal, ninguém tem nada a ver, né? É, o que é que uma das coisas que mais, o que é uma das grandes perguntas, eu pulei a história de lá, depois eu conto, senão eu não consigo dar aula de lá. Eu sei que ser paciente é difícil, viu, minha gente? Eu me deixei ser paciente e assim, você fica querendo que o outro só está mal e os outros não estão tão quanto você, tá? E depois você de repente vê alguém olhar para você, olhar ou medir alguma coisa sua, inclusive é uma das coisas que eu quero discutir muito bem aqui, que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre disse muito sério aos alunos que faziam fundamentos ou semiologia na faculdade, gente, quando você estiver aferindo alguma coisa, cuidado quando você for dizer ao seu paciente, você está dizendo a ele o estado de saúde dele, né? Mas a pessoa que olhou a minha pressão, juro, eu cheguei muito tranquilo. E aí eu já penso nisso num código de ética. Aí quando eu, depois de quase 4 horas e meia esperando, aí eu fui. Quando eu sentei, ninguém perguntou se eu estava ali há muito tempo, se eu tinha discutido com alguém, ou se eu vinha correndo, se eu estava com a bexiga cheia. E eu lá sentado. E aí foi verificado a minha. Foi verificado a pressão e a minha pressão estava alta, né? E na mesma hora foi dito: sua pressão está muito alta, você precisa agora ir para a emergência. Olha, bateu aquele. Eu disse: oxi, como assim? Não, peraí. Aí ele disse: não, você precisa ir agora. Assim, mas é aquele tipo de pressão silenciosa. E eu não cheguei dizendo que eu era da saúde, nada. Se eu, que era da saúde, fiquei com medo, imagine uma pessoa que não. Não é? Nossa! Aí essa menina chegou, foi verificar com o senhor, e ela simplesmente olhou para a cara dele e disse: quando o senhor sair daqui, você procure imediato um médico, porque senão você vai morrer. Está altíssima e a pressão também. Só que ela é tão dupla que não pode verificar por essa. Olha os estereótipos. Não diga, não. Mesmo assim, a gente não. Mesmo ela errando, nós não temos o direito. Bom. E isso aconteceu no posto de saúde? E como é que aconteceu no posto de saúde? Quem foi que foi dizer? Como é? Sim, aí
Quando você saiu daqui, como é que ela... vamos pegar isso aí, vamos botar para o código de ética. Quando você sair daqui, procure um médico porque senão você vai morrer por sua pressão. Peraí, a pessoa está no posto... Ela mesmo falou, você sai daqui, quer dizer, está lá embaixo, procura o médico, senão você vai morrer. Aí a enfermeira passando, ouviu, chamou a atenção. Só que ela já saiu da sala. Sim, primeiro, ela deu o passo errado, que não era para dizer que ela não tem uma enfermeira. Tinha que ter chamado a enfermeira. Ela não tem nenhum, não tem. Ela já começou a deturpar. Não, mas Gabi, certo, mas olha, tá vendo como a nossa mente é fixada, até nós. É por isso que a gente... Outra coisa, procura... Não, eu sou da enfermagem, eu vou ajudar você, vou levar até a enfermeira, a gente vai ver uma forma de... Agora sim, infelizmente a enfermagem não vai para frente por atitudes como essa. Tudo de... Daqui a pouco, qualquer coisa, você tem que procurar um médico. Peraí, bicho. É uma equipe multidisciplinar, gente. Vai lá, desvaloriza. Desvaloriza. Isso é falta eu acho que até de sabedoria da própria profissão. Verificar. Não, se tiver em emergência, urgência, emergência, a gente pode coloca um comprimido. Pode sim. Nós temos uma legislação, no próprio Código de Ética diz isso, entendeu? E relativando aos enfermeiros. E nós temos a lei, quando eu falei da lei para vocês, Lei 7.498, o artigo 11, ele diz que o enfermeiro é uma pessoa que tem nível superior, e no seu artigo 11 ele diz que ele pode prescrever medicamentos dos programas de saúde pública, né? Só que exatamente. Olha, eu vou lhe dizer, teve uma mulher, uma moça, que inclusive isso foi bem, repercutiu bastante. Ela levou a criança dela e aí disseram, né, o médico não está hoje, a enfermeira vai... No momento que a enfermeira avaliou e tudo, e depois ela foi para casa, né? Eu não sei se, eu não sei se foi o, o técnico ou a técnica, não sei, ou um agente de saúde, disse que ela estava errada. E aí voltou para a enfermeira e a enfermeira disse, não, eu estou no meu direito. Ela disse, isso é um absurdo, porque só quem pode... E eu já tive discussões desse tipo. Não, mas isso aí não vai ser. E quem está querendo ser? Quem quer? Eu não entendo essa história dele. Não quer ser... Peraí, eu estou querendo... Não, tem lá... que a gente pode prescrever, os enfermeiros podem prescrever quando em programa de saúde pública, quais são os programas de saúde pública? Programa de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do adulto, saúde do homem, certo? E rotinas de serviço. Pode aprovar um protocolo que se faça possível ter mais medicações que o enfermeiro prescreve. Gente, em outros países aí, a diferença é enorme. Né? Quando se trata de você...
do enfermeiro e de suas prescrições, né? Mas isso é pano para muita manga, assim, quem quiser porque na Constituição Federal e sobre ética foi, né? Primeiro, nós temos o direito de ir e vir, e segundo, eu só faço ou deixo de fazer aquilo que é perante lei. O que é lei. Então, eu só faço se for lei, eu só desfaço se for lei. Ou seja, não desfaço não, desculpe. Não, se disser que não faço, fico na minha. Se disser que faço, eu posso fazer. Não é isso? É a mesma coisa, gente. Assim, há enfermeiros e enfermeiros, técnicos e técnicos, técnicos que se impõem e diz que é melhor do que o enfermeiro, porque o enfermeiro não faz nada, porque isso... Porque... Inclusive, assim, que já que a gente está discutindo isso, está dentro do Código de Ética, tá? Que a gente precisa respeitar. Nós temos uma autonomia, mas nós precisamos respeitar as hierarquias, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, a questão do sigilo profissional. O sigilo profissional, por exemplo, chega alguém numa unidade em que você está trabalhando, tá? Essa pessoa é portadora do vírus, ela é soropositivo, né? Ela é portadora do vírus HIV. Ético, ou então chama uma pessoa com hanseníase de leproso. Então, aquela pessoa porta um vírus. Ok, E aí, quando você porta o vírus, logo lhe dá que você é o todo. Que você é o todo. Né? O portador é o todo. Não é, ele não se transformou na doença. Qual vai ser a nossa postura diante das situações? Chega esse paciente, aí você precisa observar de que forma você vai ter de que forma você vai ter essa informação e como o cuidado que você vai ter que ter para não ferir a outra pessoa, para não... Bom, deixa eu ver... Para não expor, né? Porque hoje, inclusive, as pessoas estão muito nessa situação de tudo é constrangimento. Tudo é constrangimento. Os dois combinaram hoje, foi... Boa noite, professor. Saudades, viu? Boa noite, meu querido. Saudade também. Não, cuidado, só isso. Porque como a gente está em... É mais uma coisa a respeitar. É mais uma coisa que a gente tem que respeitar da questão do Código de Ética, né? O Código de Ética, ele diz isso. Inclusive, diz uma coisa que é interessante a gente saber. Quando você não se sentir capaz de fazer alguma coisa, você tem o direito, ou você não tiver isso é grave. Porque acontece muito por aí. Ou você não tem o material, todos os materiais necessários para realizar aquele procedimento. Você pode
se negar. Se você não tiver todo o material, você pode se negar. O código de ética ele lhe dá essa proteção, né? Agora que então precisa avaliar direitinho, né? De repente alguém chegar assim e dizer, ou então pedir para você trabalhar com um aparelho quebrado. O esfigmomanômetro, né? O manômetro dele, ele precisa ficar no zero. Vários, se você for olhar, na maioria dos postos de saúde, ele está abaixo do zero. Então, digamos que se fosse numa escala de frio, ele está menos 1, menos 2. Como é que aquilo vai me dar um resultado positivo? Exatamente o seu se negar, tá? Da questão do sigilo profissional, nós precisamos manter uma coisa. Não tem aqui, no rosto de ninguém, que porte nenhum tipo de doença. Então, quando você utiliza isso, vocês já devem ter visto a importância dos EPIs, né? E dos EPCs. EPI individual e EPC coletivo, né? Esses equipamentos, tá? São aqueles que lhe dão segurança para poder trabalhar. Outra situação. Essa, meu Deus do céu, se ela fosse colocada todo dia no trabalho, o Corém não ia parar mais de ter sessão. A questão de estar na equipe e um falar do outro, tá? E gerar esse tumulto, esse desentendimento dentro do ambiente de trabalho, né? Por calúnia, por difamação. E isso é preciso que a pessoa seja chamada, conversar, dialogar, certo? Porque se não se acertar dentro desse diálogo, inclusive, eu acho que a gente já começa a ser profissional a partir daqui, de sala de aula. E quem você é aqui é quem você vai ser lá. Em tudo, certo? No jeito que você trata as pessoas, a gente já pode dizer como é que você vai tratar seus pacientes. Questão de quando, voltando um pouquinho a minha... Aí quando viu a moça, né? A profissional, na verdade, detectou que a minha pressão estava muito alta, tá? E realmente estava, mas eu não estava sentindo nada. Não, na verdade era um problema, era uma questão orgânica mesmo. Depois eu fui raciocinar por quê. O próprio quadro de Covid, ele pode, né? Eu não deu positivo meus exames, certo? Porém, mesmo assim, ainda ficou a desconfiança. E depois eu digo por quê. Uma moça que passava, assim, a moça disse, vamos que agora eu vou. Quando me levaram, que aí eu comecei a encontrar enfermeiros, técnicos, médicos, pessoas que tinham sido meus alunos. Professor, o que é que o senhor está? Eu não estou legal, né? E na hora ficou aquele tumulto. Quando vamos baixar sua pressão, vamos isso, vamos aquilo, e ficou aquela situação, né? Mesmo eu coloquei uma postagem agradecendo as pessoas que tinham chegado próximo, né?
Mas, às vezes, a gente não exerce o nosso papel e a gente pede uma coisa. Uma das pessoas que foi pedir o meu RG, aí pediu e eu disse, não queria nem lembrar dessa parte, mas... E eu estava tão aéreo. Quando pediu o RG, eu disse, eu só estou com a CNH. Aí a pessoa disse, tem o RG, né? Então... Aí eu disse, tudo bem, entreguei. Então, qual era a necessidade daquilo ali? Qual... Gente, peraí, eu estava no meu direito. A gente tem que começar, e nós profissionais, está lá no Código de Ética, a gente tem que nunca negligenciar a nossa... Né? Por exemplo, muitas continuam a história de e aí a gente vai ver o algodão ou qualquer situação precisa ser unidirecional. Se você passa uma vez, esse daqui já foi, então passa o outro lado. Porque senão, se você for passar de novo, você está devolvendo o que você tirou, está devolvendo. Exatamente. E isso é imprudência. Você tem... vai colocar, né? Digamos, tem pessoas que é muito ruim, né? Idoso, por exemplo, é ruim pegar veia, então você tem que ter todo um cuidado, até de segurar a veia, para que ela não sobe, porque ela perde a firmeza, e aí, na hora de você fazer a perfusão, você precisa só segurar ela, entendeu? Para não ficar, tá? Porque além daquilo ali, você tem, além você tem músculo, você tem a parte subcutânea, você tem toda uma outra estrutura para você pegar o seu, para você pegar uma veia, certo? Nunca, hipótese, tá? Você pode revelar segredos do paciente a quem quer que seja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. O paciente chegou, vítima de queda de moto, e estava com as escoriações, foi feito como é que eu posso dizer? Foi feito todo o processo, né, de desinfecção não. Isso, que horrível. Séptico, né? Das escoriações, foi lavado isso e aquilo outro, arrumou o paciente. De repente, chega os familiares, né? E uma mulher dizendo que, não, eu sou a mulher dele, eu quero saber informações. São passadas algumas informações e diz, aguarde aí que ainda está terminando de arrumar. E a pessoa lá na enfermaria. E, de repente, daqui a pouco, chega outra e diz assim, eu sou a esposa do rapaz fulano de tal. E você vai fazer, nesse momento, você, perante essa situação ética, faz o quê? O que é que você faz? Você está ali, uma está aqui e a outra está na porta. E a questão era exatamente, esse era o problema, né? Porque a outra, uma tinha entrado e a outra estava fora, dizendo
né? Eu sou a esposa. Só que a outra tinha dito que era a esposa também. E aí ficou na situação que ele tá. E eu, na hora, vi aquela situação, discretamente vi que o pessoal tava tentando resolver, então alguém sai, vai lá e diz, a senhora pode... É uma coisa muito íntima. Aí, não, mas eu sou mulher, não, mas é tão íntimo, eu preciso ver com ele se ele vai deixar fazer o procedimento ou não. E aí eu usei dessa forma para dizer a ele, eu digo, olha, porque é sua esposa. Essa mulher tá aí. Você vai querer. Ele disse, minha Nossa Senhora, nem no hospital eu tenho um pai. Aí, olhe, não, aí, olhe a situação, certo? Aí, eu lembrei logo da música da Marília Mendonça. Amante não tem lá, amante não nasceu para casar. Eu lembrei imediatamente por que acontece. Ava era a amante. Chegou primeiro do que. Pois é, chegou primeiro do que a esposa. Né? E aí a esposa, quando chegou, já chegou dizendo assim: não, eu quero, porque os meus filhos querem saber, eu preciso passar notícia, eu quero saber dele e tudo mais. Então, foi conversado. Aí ele disse: fulano tá aí. Aí eu disse: tá, e tá lá fora e tá pedindo para entrar. E não tem como a outra sair. Eu digo: ei, moço, espera aí, aqui também não é. Eles, não, mas esconda ela aí em outra enfermaria, daqui a pouco ela sai. Eu disse: não, tudo bem. Hã? Isso, mas eu não chamei. Aí é outra coisa que a gente... Pois, mas aí são coisas, aí, como então são essas coisas que o código de ética ele amarra, não tem que dar sua opinião, seu aspecto de que você não pode dos meus sentimentos para resolver, porque, olha, a maioria iria projetar isso mesmo, é a nossa parte humana. Porém, por isso que hoje nós temos uma legislação a respeitar. É proibido você constranger alguém, né? Olha, gente, vamos começando da propedêutica ética. Nunca falar lugar, nunca falar nomes. Mesmo sem ser...
não sei se eu... Tá tudo bem por aí? Na sala da assistência social? Não, você, a primeira coisa que você faz, é obrigatório passar pela enfermeira. Pelo enfermeiro. É, aquela pessoa que estava ali é a classificadora de risco e é enfermeiro. É, um de risco é enfermeiro. Só que no momento que ela estava conversando, eu não sei se era esposa ou namorada, chegou outra pessoa também. Eu queria saber como é que está o meu esposo. O nome dele é Fulano de Tal. Aí estava sentada, ela levantou e disse, que esposa? E eu sou a esposa. E assistente social. Gente, calma, vamos conversar. Problemas pessoais, você começou pela posse. Aqui a minha prioridade é a minha paciente. E a amante queria brigar com quem estava lá e era aquela confusão. E a tal esposa que você é. Se eu sou a esposa dele, aqui eu sou casada. Olha o documento aqui, ó. Casada. Eu só sei que eu fui feita a minha ficha, eu saí, entrei e ficou lá. E o galão foi de ficha. Aí está lá, né? Porque o hospital vai saber que as duas realmente estão. Eu não sei como resolver a situação. Tem que montar com o papel de casado. E a outra chegou dizendo que era esposa. Enfim, uma separação na política. O que é que... Não, nesse caso, né, eu conversando com ele, daqui a pouco ele disse... pediu para que uma colega minha de trabalho me chamasse discretamente. Aí ele... eu estou passando mal. Estou passando mal. E eu estou passando mal, eu digo, mas você tem pressão alta? O que é que está acontecendo? Não, essa tua já vi, né? Assim, eu vou respeitar você, uma pessoa vai entrar e depois outra. Mas agora eu estou nervoso. E o cara começou a passar mal. E desse passar mal, ele começou a ficar meio... perder um pouquinho. Ele ficou tão nervoso, tão... que o quadro dele foi rebaixando e até a saturação ele foi perdendo. E aí a gente começou a chegar lá. Eu fui pegando a máscara, já fui colocando oxigênio, coloquei os litros por minuto. E daí, o que é que acontece? Quando por ali já fica preocupado. E aí o lugar não é como é agora, era diferente. Assim, então, daí começou a perceber as duas e a e daí, o rapaz fica ele ficou bem vermelho, né? E eu tô passando, né? Como a gente chamava lá, morto. Chegou mais um de morto. Acidentes são de moto, né? Aí, só que passou pela perna dele e ele precisou usar aqueles fixadores. São aqueles fios de aço que vocês veem, que o povo alguns chamam de antena. Não é isso? Pronto. E aí ele precisou ficar alguns dias a mais. Então, a gente... Até eu disse, um dia eu vou escrever a sua história, viu? De um paciente, porque eu nunca vi tanta coisa acontecer com uma só pessoa, né?
Enfim, eu sei que as duas no final acabaram descobrindo e a gente tentou moderar, dizer que vamos ficar calmo por conta do paciente, para que ele não fique nervoso, para que não aconteça nada com ele e que vocês também se preservem, cara, e toda uma situação. Então, esse cara, você passou a noite sem dormir, pensando mil e uma coisa. Tão cedo ele não. Então, mil e uma situações. Outras situações da questão do código hospitalar, unidade de saúde, e você. Eu vou esperar você terminar. Você estava tão quietinho aí, eu espero terminar, né? São a relação entre dois profissionais dentro do ambiente de trabalho. É outra coisa, outra problemática. Não porque estão trabalhando, mas porque às vezes esquecem que estão trabalhando. E aí acaba aí. Bom, enfim. Acho que mais tem aí. Me recuso até a dar a opinião, né? Porque do que eu já ouvi, me dizer que eu digo, meu Deus, como consegue? Porque às vezes, a gente, não sei, eu vejo gente dizer assim, eu não consigo fazer nada se tiver alguém perto do banheiro, eu não consigo fazer o número 2, mas de repente consegue ficar com a pessoa dentro do banheiro. Eu digo, não entendo isso. Não consigo entender, né? Mas cada um. E uma coisa muito administração de medicamentos, tá? A administração de medicamentos é a nossa cirurgia. E eu digo isso de forma muito ampla, porque para vocês as classes dos medicamentos, a que elas pertencem, qual medicamento não pode ir, aonde aplicar, né? Como aplicar, que o grande problema está aí, certo? No fundamentos, certo? No fundamentos então, e aí o que saber aquilo que você tem. Você tem que saber. Você não precisa conhecer tudo da medicação, mas você precisa saber se ela é um antibiótico, se ela é um anti-inflamatório, entende? Se ela é Isso, você precisa conhecer a natureza. Caso não, de repente chegar aqui e dizer assim, tem essa medicação. Faça. Outra coisa que o Código de Ética proíbe, eu fazer e você aplicar. Entendeu? Se você faz, certo? É o seguinte, se você prepara a medicação, ou até mesmo separa um comprimido, e vocês acham que por que isso? Está lá no Código de Ética, né? Que você tem que isso, e também o que é que pode acontecer?
Aí você já tocou em outro ponto, trocar o paciente, não é isso? Eu acho que é a minha educação. E aquele negócio de não falar assim, era para aplicar eu assim, foi você que fez, mas foi você que aplicou. Era para aplicar no lugar prejudicado. E a prova da atenção, você passa para mim e me dizem que eu vou aplicar. Naquele momento eu estou percebendo é naquele, mas aí eu não lembrei, eu acho que é nesse, vai nesse. Tem meditação, que é que eu não sei falar agora, mas tem medicamento que mata, né? Se for mudar errado. Cloreto de potássio, por exemplo. Que aconteceu esses dias no hospital de Goiânia. Como foi? A medicação, ela ia colocar uma artéria, Uhum. tomou lá. Ela ia colocar na artéria. Isso. Por isso, quando a gente vai pegar uma veia, primeiro, a gente tem que saber distinguir quando é um sangue arterial, quando é um sangue venoso. O venoso, ele é escuro, tá? Vermelho escuro. E o arterial é vermelho vivo. Certo? Então, essas coisas a gente tem que começar a perceber e que são infrações éticas, tá? A questão de você começar e você terminar é o seguinte, ela começou a fazer a preparar, só que ela não gosta daquela pessoa. E, de repente, ela pode até mesmo mudar ou colocar uma outra medicação para aquela pessoa e a pessoa ir lá, você, no caso, eu vou fazer um negócio aqui, tu pode fazer essa medicação para mim, fulano? E essa pessoa, e você fazer sem ter esse certificado de que era ir lá e aplicar. E quando quem faz vai ter que assinar. Não foi você que fez? Você vai ter que ir lá. Aí quem vai cair em cima de quem? Não é para processar aquilo que comigo acontece direto. E, eu não consegui, dentro aqui, eu não consegui ficar aqui, O ideal, gente, isso é uma coisa bem complicada. Olha, tentou três vezes. Tentou. Na terceira vez, certo? Chama outra pessoa. Que as é um pouco mais. Então, tá? E você só deve fazer quando está seguro. Certo? As formas, se você fizer alguma coisa errada, você vai. Eu já falei sobre quais são as penalidades dentro da enfermagem, não já? Então, qual é a única em que só o COFEM pode fazer? Quem lembra? São 5 penalidades: advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. 5 advertências. 5 tipos de advertência. Eu expliquei uma por uma. A cassação. E só o Conselho Federal de Enfermagem pode. O que né, que deve ser 20 dias. Então, todas essas coisas, gente, são as penalidades que a gente sofre, tá? Esse código de ética que vocês têm aí, existe não é que ele seja mais, que ele tenha mudado, ele está só com um vocabulário diferenciado, que é a resolução COFEM 564, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar do código de ética. Você tem direito a fazer propaganda dos seus trabalhos,
do trabalho que você faz, tá? Lembrando que todo o trabalho que você faz, você tem que lembrar que está dentro de uma equipe. E pede-se sempre, eu sempre disse assim, um problema grande das farmácias, né, de terem técnicos de enfermagem e o problema do próprio técnico, o risco que ele corre, né? Gente, como é que está a questão do... Esses dias eu passei afastado. O ônibus voltou a ser 9 horas. Foi? Aí eu dei o decreto, aí não mudou nada, porque do mesmo jeito. Mais 15 dias. Não funciona nem sábado, nem domingo, nem segunda. Foi? Tá, nós ficamos lotados no show da cadeia para ter 9 horas. Segunda-feira, nós calçados com uma ponta aberta, ou seja, quando ela parece que vai ter uma feira. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Gente, olha, eu vou contar para vocês. Segunda-feira eu decidi assim, não, eu vou voltar, vou enfrentar, vou para o plantão no SAMU e vou voltar da aula, porque eu preciso e quero me sentir bem, né? Mas, minha gente, quando eu cheguei no plantão do SAMU, sinceramente eu digo, não, eu preferia ter ficado mal em casa. Quando você prefere ter ficado mal, porque, gente, eu entrei na viatura 8h30 da manhã. Eu saí de dentro da viatura 3h40 da manhã. Destruído. Até para... E aí fizeram essa pergunta, mas por que você veio? Eu digo, não, porque o meu atestado acabou, né? Acabou na sexta e eu precisava retornar. Mas vou dizer para vocês, não tá fácil lidar com essa... outra coisa, uma coisa que tem no Código de Ética, que em tempos de pandemia, as pessoas podem ser chamadas e você, em tempos de pandemia, pode se... nas entidades, nos locais, né, para controlar uma pandemia. Pandemia, gente, porque, olha, uma hora você... Eu já ouvi, inclusive, uma pessoa renomada dizer que a máscara não serve. Não, mas eu ouvi de... Ele tem PhD em Barcelona. Então as pessoas ouvem, não, tá certo, influenciando, exatamente. Acho que 16 países suspendeu a AstraZeneca, né? Lá na frente eu vou explicar a diferença de colaterais e adversos. Mas dos seus efeitos adversos, o calendário, o primeiro calendário básico de vacina saiu em 1977, certo? Eu nasci em 1981. Então, desde 1981 que eu estou... Tá? Tenho minha marquinha da BCG. Gente, outra coisa. Situação. Reação ao quê? Sim, AstraZeneca, sim.
Você é agente comunitária? Salto bucal, sim. Uma corona aqui. Ah, sim, sim, sim. É porque a AstraZeneca ela precisa de 3 meses. Ela tomou essa, ou eu tenho uma eu, a minha avó, foi na minha casa, mas se meu pai quiser já acamar, porque eu não vou tomar vacina, não, vai acabar de uma casa, ele vai tomar assim. Se morrer, vai ser mais, ele vai ficar até na cama. Vai morrer de novo, assim, agora. Não, vai ficar meu avô, ele, um dia ele de casa, que foi tudo, aí a minha mãe assinou, teve, que não era a vacina dele, né, ela vai tomar, ela tem 28. A minha mãe tomou. Ela tem 28, né, eu vou tomar, não vai tomar. É porque eu não conheço nada. Não está dando certo. Tomou a segunda dose antes de ontem. E se tivesse, ele já está acamado, já tem um processo todo dia. Ia ser a vacina. Aí começaram a falar que a vacina não seguia, que eu Gente, ó, quando vocês forem ver calendário de vacina, vocês vão ver que as vacinas, por exemplo, a gente toma BCG, a vacina do bacilo de Calmette Guerin. Então, ela apenas me garante que eu não tenho a forma grave da doença. É a mesma coisa do coronavírus. Ela só diz que eu não tenho a forma grave, mas que eu posso ter. Por isso que eu fui para o Sentinela, mesmo depois de 128 dias. Foi. Não, 120 dias já vacinado com as 2 doses, porque eu sabia que poderia ser, visto que ela não me garante que eu não tenha. Não tenha as questões que eu tenha a gravidade. Que eu tenha essa gravidade, né? Então, o código de ética, ele perpassa sobre todas essas entrelinhas. Por exemplo, a questão, é preciso que a enfermagem faça pesquisas, né? É preciso que, quando vocês estejam no trabalho, ajudem as pessoas, os estudantes, porque a maior dificuldade hoje que nós encontramos se ele está em uma instituição de B, outro dia você veio isso, eu estou preocupada para poder falar com você. Outro dia, ela não estava fazendo nada. As pessoas não fazem nada. Elas fazem errado. Não, às vezes eu não vejo. Eu vejo assim, de repente, a pessoa pensa que está lá, um estagiário está lá, é mais um trabalho para ele, né? Eu nem sei se essa questão. Pode ser também. Cada um tem sua cabeça. Mas eu acho que é a questão de ter medo da questão do trabalho, assim, de ter mais trabalho. Você não vai me ajudar. Você só vai ser mais um peso. Né? O que atende bem.
né, das situações da vida com lembrando, gente, botar sempre isso na cabeça. O paciente está ali, mas ele não é só mais um paciente, ele tem uma família. Então, quando você vai cuidar dele, e aí muitas vezes você. Gente, outra coisa, se a acompanhante lhe perguntar que medicamento é aquele, ou qualquer, é obrigação sua a gente sabe o que está tomando. Exatamente. Por exemplo, olha só, uma pessoa preparou uma medicação, né, uma cefalotina. A cefalotina é uma cefalosporina de terceira geração. É um antibiótico muito utilizado nas questões pós-cirúrgicas, certo? E nós vemos, elas vêm em frasco ampolas, tá? E líquido já pó, tá? Então, o liófilo não tem cor, não vá por cor, tá? Porque tem muitas medicações que são frasco ampola e aí a gente não pode mais pensar em cor. Quando eu for mostrar a administração do medicamento, vocês vão ver os passos que precisam ser dados. E eu achei, né? Aí ela tirou minha dúvida. Porque lá tem uma das aí para sabe, você pode identificar, sei lá. Eu falei, vem cá, você vai identificar para e as tampinhas, umas são roxas, outra é amarela, outra é vermelha, outra é branca. Aí eu disse, mas isso é bom para identificar assim, para não precisar não se passa. Ela disse, não, né? Porque vai ter, pode ter duas vacinas da mesma tampa. Aí você vai verificar. Porque um fabricante não pode colocar a mesma cor que o outro. Então, eu posso ter cefalosporina verde e outra azul. Mas são cefalosporina. Mas aí, nesse caso, o que acontece? Preparou a medicação e foi aplicar a medicação. O que eu penso de certeza de injetando, a filha perguntou que medicação é essa? Gente, na hora que ela ia começar, e quando ela olhou, ela tinha se enganado ela não olhou direito, não fez né? Quer dizer, o ideal é o quê? Chegar e comunicar. Mas pelo menos ela foi ética quando a irmã, a filha, perguntou o que ela tem, ela disse e já voltou. Calmamente, se acontecer isso com vocês, calmamente, retire, coloque, né? Diga, ó, eu acho que entupiu algo. E saia, né? E vai, porque você já pensou, ou então um scalp salinizado, que a gente vai falar sobre isso aqui, é a gente deixar, certo? Se for com scalp, a gente lá coloca a solução fisiológica, né? Fisiológico, mas o nome correto. Enquanto você vai preparar a medicação correta. Certo? Então, sempre observando se não infringiu o código de ética. E se você infringiu, tem daquilo que você vai pagar. Tá bom?
Então, vai depender do grau de ofensa. Inclusive, se alguém que aquela pessoa, ela, como não provou nada, ela em público, ela faça uma carta dizendo que ela inventou ou que ela saiu falando e pedindo desculpa, tá? Então, ela é desagravo de alguém que nos ofendeu, certo? Entendido? Até hoje, mas eu preciso saber o que é um sigilo profissional, né? Por exemplo, a gente pode ter um vizinho que está no hospital, ele é meu vizinho, e quando eu chego lá, devido aos exames, eu sei que ele que ele porta o vírus da AIDS. E aí? Né? Você precisa... Tá? Porque o paciente ele precisa comunicar que ele tem para que você tenha cuidados, né? Não é um pouco mais de cuidado, é por isso que é melhor assim, tratar todo mundo como supostamente. Exatamente. Gente, eu já fui pego nessa situação. O cara cheio de tatuagem, aquela tatuagem bem frajuta mesmo, sabe? E eu, por um deslize, né? Eu fui fazer, e eu era auxiliar nessa época, né? Eu estava na faculdade e eu vinha de uma semana tão cansada. Sim, eu tinha tido uma prova de farmacologia, foi a única nota assim menor que eu tirei. E eu tinha, falando em nota, não me cobre. Estou regressando agora. Foi, graças a Deus, não caiu mesmo. Aí o que é que acontece? Eu fiz a punção, realizei a medicação. Sim, e o cara tinha na cama, porque ele estava em prisão, né? Ele tinha passado por uma cirurgia, era uma apendicectomia, e que é uma das coisas que a gente vai falar, né? A terminologia cirúrgica, ou terminologia, desculpe, de enfermagem. Depois eu falo disso aí. E aí, quando terminou tudo, gente, eu, sem querer, o scalp, né, perfurou a minha pele e sangrou. Gente, vocês não têm noção do alvoroço que ficou dentro de mim. Imediatamente já foi, naquela época não tinha teste aqui não, a gente tinha que ir tá? E a gente acontecia até 6 horas para chegar lá, porque senão a medicação não serviria. Hoje nós já temos 72 horas. Mas eu prejulguei o rapaz, né? Porque ele tinha tatuagens e porque ele estava preso. Então, na minha cabeça, ele tinha a doença. Olha como a mente da gente começa a se agregar àquilo que a gente ouve. Eu fui o quê? Preconceituoso. A gente fala. Então, tem que se ter esse cuidado, tá? Falando em outros aspectos, o código de ética, leiam com calma, me perguntem que eu vou esclarecer.
que a enfermagem é uma profissão com autonomia, que pode ser exercida da melhor forma possível e nesse tempo, bom, enfim, estudo do código de ética, de todas essas possibilidades que vocês podem passar e que está dentro do código de ética, lembre-se de ter cuidado e até exposições de pessoas para que as pessoas possam não julgar. Bico aí, bem pesado, tá? Gente, olha só. Nós devemos entrar numa coisa chamada terminologia em enfermagem. É quando a gente começar a aprender. Ixi, meu pai, eu ainda não. Roda a cabeça de vez em quando. O que é que acontece? A terminologia de enfermagem, certo? Ou terminologia da saúde, não só da enfermagem. Ela quer dizer que um nome, ele diz... Eu acabei de dizer um que diz que a junção dele, certo? Ele me diz qual foi o tipo de procedimento. Geralmente eles vêm ou do grego ou do latim, tá? Por exemplo, como eu acabei de dizer, apendicectomia. Quando eu disse apendicectomia, eu posso dividir isso em duas partes. Apêndice, que vem do apêndice, e ectomia. Ectomia, tudo que é ectomia, e aí eu ia... Ectomia, ela é retirada. Então, apendicectomia, retirada do apêndice. Se eu dissesse nefrectomia, dizer? Mas aí eu digo nefrectomia. Eu já lhe disse que ectomia significa retirada. Então, se você tem nefrectomia, retirada do rins. Certo? Então, tudo que estiver com ectomia, a gente chama retirada. Tá? Tomia significa visualização. Como que vocês estão vendo? É anatomia. Certo? Tomia significa ver. Não ver dessa forma, né? Mastectomia. Oi. Eu trouxe. Aí, então, do que você está vendo, né? Por exemplo, aqui, ó. Do tratar respiratório. No português, dentro de uma frase, ou dentro de uma palavra. Ausência, tá? Então, esse A, né? Como vinha uma vogal, como vem uma vogal, você precisa de uma consoante para fazer a junção. Então, anóxia significa ausência de oxigênio. Hipóxia. Hipo significa... Obrigado, viu? Significa baixa. E é o que a gente tem mais visto nos pacientes de COVID. Hipóxia. Hipóxia. Baixa de oxigênio. Apneia.
Apneia significa que parou a minha respiração. Tá? Asfixia, todos conhecem, né? É uma falta é um excesso do seu corpo reagindo a uma agressão, que dá uma asfixia. Bradipneia, baixa respiração. Brad quer dizer baixo, tá? Taquipneia, taque quer dizer aumentado. Então, aumento da respiração. E aqui eu também poderia dizer quando você tem o quê? Batimentos baixos. Costuma dizer quando está passando por uma situação de nervosismo ou de alguma coisa assim. Dispneia. Pneia, que você já observa. Pneia é respiração. Dispneia. Dis significa dificuldade. Então, dificuldade para respirar. Então, esses termos são os termos que os termos técnicos que vocês vão ter que utilizar na vida profissional. Cianose. Já ouviram falar? Tu coloca mais para mim. Cianose. Mas alguém pode... É o arroxeamento. Aquela região que a gente vê roxa significa que o paciente está cianótico. Tá? Expectoração é que ele está colocando para fora. Certo? Aqui colocou taquicardia. Oi? Ortopneia. Isso aqui é para o... Orto é uma posição anatômica, certo? Pneia vem de então, a respiração e orto significa como uma postura, significa que a pessoa só se sente bem com a respiração boa se ela estiver em pé. Entendeu? No digestivo, anorexia. O que é anorexia que tantas pessoas falam? Na verdade, ela é uma doença de cunho em que a pessoa se vê, mesmo com poucos quilos, como a bulimia, né? A bulimia é um pouco o contrário, né? A anorexia, você sempre se vê magro. Por mais que você tenha 40 quilos, você acha que você está no tamanho, num peso. Tem um filme muito bom. Não. É um filme... ele fala, é de uma casa aonde tinham pessoas que uns tinham bulimia, outros tinham anorexia, outros tinham compulsões. Eu esqueci o nome, mas eu vou... E tinha essa jovem de 16 anos que a mãe já não suportava ela em casa. Na verdade, ela sofria de bulimia, né? De comer e colocar o dedo e colocar para fora. A satisfação dela... Não, a bulimia, certo? Primeiro você se acha... A bulimia você se acha gordo, certo? A anorexia você se acha gordo e você não está, certo? E a bulimia é o contrário dela, é quando você está e mesmo assim você deixa, né? E tem pessoas que, às vezes, adoecem das duas situações ao mesmo tempo.
Porque você, ora, pensa que está anorético, né? Que é aquela pessoa bem... que é diferente, porque tem muita gente que confunde com caquexia, ou uma pessoa caquética. O que é uma pessoa caquética? É aquela pessoa que o povo diz que está só o couro e o osso. Entendeu? Vocês já ouviram esse termo? Tá só o couro e o osso. É uma pessoa caquética. Tá? Afasia. O Então, ausência de ingestão. Ele já está afágico. Essa daqui, acho que 70% daqui já teve. Quem sabe o que é isso? Ninguém? Azia. Anotem esses termos aí, que são os termos que vocês vão utilizar. Né? Colostomia. Mas eu vou tentar depois dar, assim... eu vou dar as terminações e toda vez que você vê, você... Colostomia. Essa é de ver. Tomia, eu não disse que para vocês de olhar, tá? Então, colostomia. Você não falou o que era? Você apontou para o que era? Você não fez assim, não? Então, mas é isso mesmo. É o cólon, certo? É o cólon para fora. Então, é colostomia. O colo está para fora. Tomia é a visualização. Eu estou vendo que ele está ali, vendo o colo. Muitas vezes pode ser o quê? Às vezes o paciente que sofreu uma facada, certo? E aí o que acontece? Ou compridas, que a gente chama, que é quando o nosso colo, quando o nosso sistema digestivo, né, por uma cicatriz gruda na parede e aí faz com que o seu intestino pare ele pare de funcionar e aí falta oxigenação. Tecido sem oxigenação, acontece o quê? Morre, não é isso? Então, se ele morre, tem que ser retirado. E às vezes é preciso que, antes de tudo, ele passe por um processo. E muitas vezes faz a colostomia, que é o intestino, né? Aqui a visualização, ele para fora. E ali é onde sai, certo? Constipação. Constipação, as pessoas pensam que na verdade, se você falar com as pessoas mais de equação, há problema respiratório e não digestório. Porque constipação era as pessoas estarem... Quando a gente está entupido, quando a gente está com a gripe entupido, a gente também diz, eu estou constipado. É exatamente isso. Não. Não. Ai, meu Jesus, me fugiu, mas eu vou lhe dizer, viu? Não é gula também. Né? É exatamente essa sensação de estar paralisado o sistema digestório e você não conseguir botar para fora. Via baixa. Diarreia versus disenteria. Agora aqui eu quero ver se vocês acham disenteria e diarreia. Ué, o que vocês acham?
E por que é diferente? É. Uhum. Quem tem outro pensamento? Você poderia. Cuidado, senão minha filha cai com esse telefone assim. Gente, olha aí, para a gente começar a encerrar. Diarreia são fezes líquidas, certo? Fezes de forma líquida. Desinteria, geralmente é um processo que vem de uma infecção e ela tem raios de sangue. Então, as pessoas dizem errado. Você não pode dizer se você teve uma diarreia, se você teve uma evacuação intestinal líquida, olha, bonito, evacuação intestinal líquida, né? Só para dizer que fez cocô mole. E aí você está dizendo que você teve uma diarreia. Quando ela perdura mais de 3 dias e geralmente tem raios de sangue, a gente chama de disenteria. Essa, sim, a disenteria, ela é tratada com medicações. A diarreia, não. A diarreia é soro caseiro, alimentos que possam ajudar na questão de paralisar essa diarreia, né? E outra, que você também, quando você está na diarreia, você perde muito líquido, então você desidrata rápido. E aí você tem que estar sempre tomando, exatamente, cada vez que você for ao banheiro, você toma um copo de 200 ml. Toda vez que vai ao banheiro, na diarreia, porque a diarreia é provavelmente no seu tubo digestório, lá nos intestinos, as bactérias, a colônia de bactérias está maior do que a outra, tá? Se você colocar naquele momento um antibiótico, como muita gente faz, vai matar todas as colônias de bactéria que a medicação pode matar e ainda vai fazer o quê? Vai lhe prejudicar, porque você continua com a diarreia, agora sem a flora, certo? E pode ter danos muito mais irreversíveis. Exatamente. Então, o Hemosec, né? O Hemosec, e isso não é legal. Inclusive, viu? O que é? Mas a diarreia é uma reação realmente né? Exato. Uma desorganização bacteriana dos lactobacilos. Então, por isso que a gente tem que tomar constituintes da flora intestinal quando tiver com diarreia, certo? Disfagia. Fagia tem a ver com deglutição. Mas quando a pessoa está com diarreia e começa a ficar. A diarreia, deixa eu lhe explicar, a diarreia é exatamente o aumento da peristalse. Vocês não estão anotando esses nomes, estão perdendo muita coisa. Quando chegar lá no Instagram, eu não sei, eu não vi. Eita, lembro não. A peristalse, ó, eu falei, ninguém nem... Ó. A peristalse é o movimento do intestino, a movimentação intestinal. Quando a peristalse, né, começa, quando há irritação intestinal, aumenta a peristalse. Aí aumenta a fabricação de gases,
aumenta, aí você vai ver que o está mais rápido, ele começa a você ouvir realmente esse trabalhar do intestino mais acelerado, que é para tentar compensar. Né? Exato. Porque está faltando, ele está perguntando, já deu hora de comer. E cadê? Vocês, muito interessante isso. Vocês sabiam que é por isso que não é. Gostei da bolsa, viu, Bruno? Acho que se quiser desenrolar ela, viu? Fica à vontade. Me diz. Ia falar uma coisa bem interessante agora. E vi a bolsa, parei e me impedi. Foi. Sim, quando você tiver com esse barulho é porque está no aumento da do peristaltismo, tá? Não, o movimento, né? Isso, essa questão da fome é uma reação do corpo, tá? É o aumento é o aumento da peristalse. O que eu estou falando, tem que ter muito cuidado. Olha, se você vê um cachorro na rua e você quer dar alguma coisa a ele, tenha muito cuidado, tá? Isso serve também para pessoas que estão dentro de casa, ok? Às vezes a pessoa está doente e a gente tem a mania, né? É uma mania assim até agressiva de empurrar comida na boca da pessoa, não é? Coma. Veja, a pessoa está, aí passou um dia, 2 dias sem comer, certo? O organismo já deu e passou. O organismo já começou a se acostumar. Então, por que muitas vezes, quando a gente passa 2, 3 dias sem comer, que vai comer, a gente sente vontade de vomitar? Porque a gente já acostumou com aquela nova situação. Então, não é colocando. Então, tudo que você vai colocar é de pouquinho em pouquinho. Entendeu? Porque, exatamente, para que você não coloque um. Por isso que, quando muita gente, esses animais que estão aí no meio da rua, quando passam muitos dias e você coloca comida, eles comem e depois botam para fora, porque o estômago não aguenta, né? Por causa do pH. Deixa eu só terminar. Disfagia é a dificuldade de comer. Distensão, isso aí, Gabi. Era essa a palavra, distensão, tá? Êmese quer dizer vômitos, tá? Enema é um procedimento que a gente faz para lavagem, né? Como lavagem intestinal, já ouviram? Tá? Flatulência. Então, flatos são gases que você, né, que você libera, tá? A litose são aquelas pessoas que têm, às vezes, problemas no estômago e que tem aquele hálito pesado. Melena é uma evacuação intestinal com sangue, tá? Com grande quantidade de sangue. Náusea, alguém sabe? Todo mundo, né? E polidipsia é a vontade, polidipsia, na verdade, aí, é a vontade de sempre estar tomando água, tá? Que é até uma das características da tríade da pessoa que está diabética. Polidipsia. E polifagia é aquela pessoa que está sempre
com a necessidade de comer. Não é lupneia. Eupneia lá significa respiração normal. Pneia vem de pulmão, Tchau. Pronto, tchau, tchau. Você vai pegar o trabalho? Como é que vai fazer? Só professor. Esse foi o de... Da entrevista. Foi de quê mesmo? Foi a entrevista que eu mandei fazer com a técnica de enfermagem, agora a função dela no setor. Sim. Deixa aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi.